Passaram bem o feriado? Vamos lá. Deixa eu ver como estamos aqui para a gente poder começar. Bom, 22 pessoas. Só deixa eu ver aqui uma outra coisa. Meus queridos, bom, a semana passada nos encontramos, sim. Foi a turma de segunda que não, lá de Mogi. Bom, hoje nós temos o início da temática de psicologia, tá? Até aqui nós estudamos a medicina legal e hoje eu começo a apresentar um pouquinho sobre a psicologia. Vou usar a mão aí de muitos slides que eles vêm explicando um pouco do conteúdo que eu estarei apresentando. O que eu quero saber, assim, vocês me ouvem bem? Amanda, você pode abrir um pouquinho o seu microfone, por favor, Amanda Justiça? Bom dia, professora. Bom dia, Amanda. Tudo bem essa semana? Alguma novidade? Tudo bem, graças a Deus. Novidade, por enquanto, não. Então, o arquivo que eu disponibilizei ontem? Eu peguei, sim. Então, tá bom, pelo menos está disponível. Eu só vou formar uma coisa, por isso que eu pedi para você abrir o microfone. Eu ontem acabei colocando aqui nesta plataforma as aulas anteriores que estavam lá no KiTutor, tá bom? Tá bom, eu vi também. Porque estavam lá, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso de todas as minhas turmas, né?
Mas da turma de vocês eu consegui acessar lá no Pitutor o que foi disponibilizado, eu migrei para cá, que eventualmente algum aluno talvez precise, talvez não tenha baixado nem nada, então está tudo aqui. Tá bom, eu Podemos vi. começar? Claro. Alguma sugestão, alguma coisa que queira estar contribuindo? Não, professora, tudo bem. Então tá bom. Então eu estou aqui começando, tá? Qualquer coisa, você ou qualquer um dos presentes pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Tá ótimo. Eu vou Obrigada. iniciar aqui a gravação, tá? Um beijo para todos, vamos lá. Deixa eu ver aqui, está iniciando. Bom dia, sejam todos bem-vindos. A aula de hoje a gente vai dar início aí à apresentação da psicologia de um modo geral, com alguns conceitos básicos, tá? Psicologia, né? O que é a psicologia? Existem vários conceitos, várias denominações, depende muito de qual é a fonte que se está procurando. Mas, primeira coisa, psicologia, a palavra é de origem etimologicamente vem do grego, psique e logia, tá? Então, psique tem a tradução de alma, espírito, mente. E logia seria estudo. Por conta disso, alguns livros mais antigos chegam a conceituar a psicologia como estudo da alma, estudo do espírito, e daí por diante. Os mais atuais já trazem essa configuração, que é estudo dos comportamentos humanos, estudo da mente, e daí por diante, tá? A psicologia é a ciência que vem estudando os processos mentais. E esta disciplina, ela analisa 3 dimensões destes processos. A dimensão cognitiva, a afetiva e a comportamental. E é um material que eu trago para vocês, eu trago aqui de uma forma mais sintética, porque nós temos muito conteúdo a desenvolver ainda esse semestre, tá? Então, a gente pode ter como definição de psicologia como estudo da mente, estudo do comportamento, o estudo do comportamento e da vida mental. Por que a psicologia é tão importante para o direito, né? A psicologia, de um modo geral, ela vem estudando o ser, e o direito vem no estudo do dever ser. O direito vem estudando como é que o comportamento humano se adequa em determinadas situações. E se a gente for analisar um pouco profundamente, nós temos que tanto a psicologia quanto o direito, eles têm em comum o comportamento humano, como é que este humano se desempenha em várias situações. Comportamento. Só tentar aqui uma coisa. Tá? O comportamento, ele é entendido como tudo aquilo que nós fazemos. O ato de dormir, de falar, de estudar, de respirar, de dançar, daí por diante. E como é que surge o estudo da psicologia? Nós temos lá na Alemanha, em Leipzig, em 1879, Wilhelm Wundt foi o primeiro cientista a utilizar um laboratório de psicologia para estudar a experiência consciente. E, para isso, ele utilizou o método da introspecção, ou olhar para dentro. E medidas cuidadosas ele tomou para poder ter essa investigação, e essa investigação consistia nas reações a vários estímulos. Os livros trazem o relato de que o que ele fazia? Ele treinava algumas pessoas e, através de estimulação física, ele
estimulava várias partes do corpo e ele pedia que a pessoa relatasse qual era o trajeto desse estímulo, tá? Então, assim é que começa esse estudo. Entre muitas coisas, ele estudou a visão, a audição, paladar, tato, memória, percepção de tempo e outros assuntos. O que é estímulo? Estímulo é toda energia física que afeta a pessoa e evoca uma resposta. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um site, um vídeo, para mim poder passar para vocês. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Só um minutinho. Alguma pergunta até aqui? O vídeo está aparecendo para vocês? Não, professor. Não? Então, só um instante. Eu vou tentar aqui de uma outra forma. Eu vou tentar aqui de uma outra forma, um minutinho. Deixa eu tentar aqui novamente. Agora aparece a imagem? Sim.
Então, aqui vem mostrando um pouquinho o que é a psicologia, como é que ela atua, e são inúmeras as áreas de atuação do psicólogo. E vocês estão tendo agora, nesta disciplina, a partir de hoje, vocês vão ingressar aqui em poder entender o que é que a psicologia pode estar contribuindo para o próprio direito, tá bom? Deixa eu abrir aqui de novo. Bom, agora eu começo a apresentar tópicos da aula de hoje, né? Entre os nossos tópicos, nós temos assim, o que é a personalidade? A nossa personalidade é o nosso padrão característico de pensar, sentir e agir. É um padrão individual e nós temos o quê? A perspectiva psicodinâmica, que ela vem encarando a personalidade com foco no inconsciente, na importância das experiências da infância. A psicanálise, a perspectiva de personalidade de Freud, atribui pensamentos e ações a motivos e conflitos inconscientes. Técnicas utilizadas no tratamento de transtornos psicológicos, procurando expor e interpretar tensões inconscientes. Sigmund Freud foi o primeiro a concentrar a atenção clínica em nossa mente inconsciente. O que eu gostaria que vocês viessem contribuindo, de que forma vocês acham que a nossa criação, que a nossa infância contribui para a nossa personalidade? De que maneira nós recebemos contribuições externas para a nossa personalidade? Ou falem ou escrevam. Eu já ouvi que a personalidade ela é criada na primeira infância, né? É de acordo com algumas pessoas. Você pode até adquirir a personalidade dos seus pais ou de quem fica com mais contato com você. É verdade, né? Isso pode também ser uma característica. Sim. Quem mais? Quem mais? Quem mais fala o que a respeito da nossa personalidade? Quem mais contribui aqui? O que mais pode interferir na nossa personalidade? Nós podemos falar que existem padrões de personalidades diferentes conforme a origem da pessoa, conforme a região que ela mora, conforme o país? Eu acho que não, Pro. Você acha que não? Ana Beatriz, quem pensa o contrário? Valdirene. Ok, Valdirene vem falando que é uma tríade comportamental, caráter, saúde, doença mental. Robson, que seja formada através do contato das pessoas próximas. O que mais que nós podemos falar? Olha, de um modo geral, como é que se diz que é a personalidade do oriental? Como é que as pessoas se referem à personalidade do oriental? E como é que as pessoas se referem à personalidade do latino? Fiquem com essa
com essa pergunta, eu vou apresentar aqui um outro vídeo que vem falando o que é a personalidade, alguns conceitos da psicologia. Vamos ver se passa aí para vocês. Tá sem som, Pro, é isso mesmo? É? Então, espera lá. Só um minutinho. Deixa eu ver como é que eu faço isto. Eu vou retomar aqui para ver se passa com som aí para vocês. Veja se agora vai aparecer o som. Personalidade vem da palavra latina persona, que era utilizada para se referir a uma máscara utilizada por atores romanos em peças teatrais. Tais máscaras tinham a finalidade de projetar uma determinada aparência adequada ao papel que seria interpretado. Contudo, quando falamos em personalidade na psicologia, estamos nos referindo a algo mais do que os papéis que as pessoas representam. Não há uma definição consensual para a personalidade no seio da psicologia. De fato, muitas teorias se desenvolveram em torno do conceito, justamente porque diferentes teóricos concebem a natureza humana de várias formas e percebem a personalidade segundo pontos de vista que não são convergentes. Ainda assim, podemos considerar que personalidade é um padrão de traços relativamente permanentes e características únicas, que dão consistência e individualidade ao comportamento de uma pessoa. Mas o que são traços e características? Traços são aqueles elementos que contribuem para as diferenças individuais no comportamento. Coisas que às vezes chamamos de criatividade, honestidade, vaidade e por aí vai. Os traços mantêm o comportamento consistente ao longo do tempo e estável em diferentes situações. Alguns desses traços são individuais, outros podem ser compartilhados por um determinado grupo social e há aqueles que são característicos de toda a espécie humana. Mas em cada pessoa, os traços se organizam e manifestam de modo particular. Assim, por mais que duas pessoas se gostem ou até sejam gêmeas idênticas, cada uma tem uma personalidade única. Além dos traços, temos as características, que são qualidades como temperamento, inteligência e psique, que também variam entre as pessoas. Outra forma de definir personalidade é considerá-la uma construção psicológica, que engloba o arcabouço genético de uma pessoa, seu histórico de aprendizagens ao longo da vida e a forma como esses fatores influenciam suas respostas a diferentes ambientes e situações. Numa definição ou noutra, a personalidade é percebida como um conjunto dinâmico, organizado e exclusivo de elementos que influenciam nosso raciocínio, nossa motivação e nosso comportamento em várias situações. Bom, com este vídeo aqui, deu para ampliar um pouquinho esse conceito do que é personalidade? E aqui ele vem falando também a respeito dos traços da personalidade, né? Eu já aqui, acho que no próximo slide, já venho apresentando os traços da personalidade. E o que ele vem falando? Que os traços podem ser individuais, de grupos sociais. E quando eu fiz aquela pergunta lá, se existem personalidades predominantes conforme a região, nós observamos que, via de regra, o povo oriental
tem uma personalidade mais introspectiva, mais determinada aí para a questão de assumir compromissos e cumpri-los e estudar daí por diante. Então, eles são mais centrados, né? Já o povo latino tem uma personalidade mais expansiva, mais enérgica, mais calorosa, né? Então, o meio ambiente vem influenciando, sim, na formação da nossa personalidade. E aqui no vídeo traz o quê? Que a personalidade é uma construção psicológica e que ela é dinâmica. Por conta disso, nós podemos modificar algumas características, a gente pode estar aí adequando. Imagine que um de vocês tenha a ambição de trabalhar aí no tribunal do júri, mas se considera muito tímido. E como é que eu faço? A partir dessa vontade, desse desejo profissional, eu vou procurar profissionais, eu vou procurar recursos para que eu possa me aprimorar e exercer com excelência esta minha ambição, esta minha profissão, né? Existe, a psicologia pode contribuir demais para a execução desta tarefa. Pois não, deixa eu ver. Ah, tá, Renato, legal. Ô, Renato, quando for assim, abre o microfone, que aí todo mundo participa. Uma família de 5 irmãos receberam a mesma educação, mesmo meio social, cada um tem uma personalidade diferente. Porém, um ou dois acaba indo para o crime. Existe uma explicação? Existe. Existe assim, nós temos o quê? O livre-arbítrio, tá? Então, cada um de nós pode ter uma escolha de como é que nós vamos escrever a nossa história. E esta história aí de vários irmãos sendo criados sob as mesmas condições, quando a gente pensa uma família, pai, mãe e os irmãos, a gente vai observar o quê? Cada um tem um referencial diferente, porque cada um nasceu num momento deste casal. O primeiro foi filho único, não tinha irmãos. Os demais tinham os irmãos que acabaram contribuindo na formação da sua personalidade. Um outro dado que tem sido frequente, mais frequente agora do que antes, uma família com 3, 4, 5 filhos gêmeos. E tem até aquele programa de televisão que mostra aquele casal que tiveram 5 meninas, tudo mais. Quem acompanha esse programa observa também que, embora as 5 tenham nascido no mesmo momento, o tratamento para elas é diferenciado por circunstâncias diversas, tá? O que me chama a atenção é que tem uma menina que nasceu com mais problemas de saúde, vira e mexe, o pai fica muito preocupada com o desenvolvimento dela, o pai e a mãe, tipo, será que ela vai se desenvolver igual às irmãs? Será que ela vai ter as mesmas oportunidades? Então, sob o aspecto psicológico, a gente já vê uma diferença de tratamento. Não que eu estou julgando que é certo ou errado, mas já existe essa diferença. E a forma como nós percebemos a nossa criação acaba influenciando também na nossa personalidade, no caráter, no temperamento e daí por diante. Respondido, Renato? Bom, caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativo à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, como é que nós fazemos as coisas moralmente, tá? É a firmeza, a coerência de atitudes, o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta, a sua moralidade, o seu caráter.
Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e do seu comportamento. Então, veja, esse caráter, ele vem sintetizando o modo com que nós agimos e reagimos diante de um grupo baseado principalmente na moral. O temperamento. O temperamento é a matéria-prima da qual a personalidade é formada. Refere-se a aspectos hereditários da personalidade, como sensibilidade, irritabilidade, dispersividade, estado de espírito normal. Lá no início da medicina e da psicologia, existia uma linha de pesquisa que estudava os temperamentos e eles foram classificados. E a partir dessa classificação, eles conseguiam identificar as doenças associadas a cada tipo de temperamento. É muito interessante. Aí, caso alguém depois queira estudar, investigar, existe esse material disponível aí na internet. Traços. Padrão característico de comportamento ou disposição para sentir e agir, conforme avaliado por inventários autorrelatados e relatos de pares. Como traços, a gente pode trazer o quê? A pessoa é sociável, organizada, inteligente, tímida, sensível, criativa. Estas qualidades são consideradas como traços da personalidade, tá? Que são qualidades estáveis, demonstradas por uma pessoa na maioria das situações. Os traços são normalmente conceituados a partir da personalidade. Então, a partir da personalidade, nós podemos falar o quê? Que aquela pessoa é sociável, que ela é expansiva, que ela é muito criativa, que ela é muito reservada, que ela é muito seletiva. Então, veja que os traços estão aí intimamente vinculados à característica da personalidade. Os traços da personalidade, eles começam a se solidificar aproximadamente aos 20 anos, à medida que as pessoas vão se tornando maduras. Por volta dos 30 anos, a personalidade se estabiliza. A pessoa que você é aos 30 anos, na maior parte do tempo, será a mesma aos 60 anos. Então, a partir dos 30 anos, já existe, assim, uma série de traços da personalidade que vão se solidificando. Isso significa que a gente permanece daquela forma imutável até o final da vida? Não. A nossa personalidade é dinâmica. E frente a essa questão de ser dinâmica, nós podemos nos modificar. Eu não me lembro de algo. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu vou perguntar aqui para vocês. Espera lá. Vocês, de forma geral, imagino que os mais velhos, principalmente, devem ter ciência do quê? Está fácil conseguir emprego hoje, colocação, se inserir no mercado de trabalho? É algo fácil e simples? Não. E para se manter, né? Para se manter no mercado de trabalho. Imagine que a pessoa tenha, há 20, 30 anos atrás, se formado em direito. O que é que ela precisa fazer para se manter aí atuante no mundo, no mundo como operadora do direito? Aquela formação que ela teve anos atrás, isso basta para ela ser considerada um bom profissional? Não mais, Pro. Se você não tiver em constante estudo, em constante aprimoramento, atualizações,
você passa a ser um zero à esquerda. É bem assim. Nós precisamos, é uma exigência, isso em todas as esferas, a autoatualização, né? E principalmente o quê? Veja, a flexibilidade. Se nós formos pessoas extremamente rígidas, como padrão ou traço de personalidade, de achar que nós sabemos mais, que o que a gente sabe é o que vale, isso acaba dificultando a nossa inserção no mercado de trabalho, a manutenção das nossas amizades, a estabilidade de um casamento e daí por diante. Porque nós estamos vendo o quanto o mundo é dinâmico, o quanto coisas inusitadas aparecem. E daí, como é que eu vou lidar no aqui e agora? Imagine que eu fosse uma pessoa mais rígida do que eu já sou, se eu conseguiria estar dando esta aula como eu estou. Via de regra, eu vejo que eu tenho uma resistência grande para falar aqui em rede social. E mesmo em aula, é muito difícil. Mas eu tive que trabalhar aqui a minha flexibilidade para mim poder me adequar de uma maneira o mínimo satisfatória. Então, a gente sempre tem que estar aí modificando. E isso serve também para a nossa personalidade. Se, de repente, uma pessoa aos 50 anos muda para outro país, um tipo de sociedade muito diferente da qual ela vivia, talvez ela tenha que vir se adequar para poder ter uma boa qualidade de vida nesse novo contexto social, tá? Bom, autoconceito. O que é autoconceito? O que é autoimagem? Autoconceito seria a definição que nós fazemos de nós próprios, né? O que eu posso falar sobre a minha pessoa? Eu vi aí um exercício muito legal. Se der, eu ainda vou dar como sugestão para vocês. Bom, autoconceito é o nosso conhecimento pessoal de quem somos. Abrange todos os nossos pensamentos e sentimentos sobre nós mesmos, incluindo o conhecimento de como nos comportamos, nossas capacidades, nossas características individuais. Construímos de forma criativa o nosso autoconceito. Depois, lentamente, revisamos esse autoconceito à medida que passamos por novas experiências. Uma vez estabelecido o autoconceito, ele tende a nos orientar em relação àquilo que nos chama a atenção, de que nos lembramos ou sobre o que refletimos. O autoconceito pode afetar muito o nosso comportamento e a nossa adaptação. Qual será o autoconceito que cada um de vocês tem de si próprios, né? Alguém pode falar aí um pouco sobre o seu autoconceito? Lohane, fala um pouquinho sobre quem você é, qual o seu autoconceito, Lohane? Hilmar, me fale sobre seu autoconceito. Quem é você? Valdriane. Tá, mas quem é você? Qual o seu autoconceito, Hilmar? É complexo, sim, mas veja, é o nosso conhecimento pessoal de quem nós somos. Quem é você, Hilmar? Vamos lá, já pôr em prática. Eita, que veio coisa errada. Cadê aqui vocês? Aparecendo. Iniciativa, perseverança. Então, você é uma pessoa que toma iniciativa. Ó, Romildo, que é uma pessoa que toma iniciativa, é perseverante. Então, são algumas qualidades que ele pode se auto-intitular. A Lohane não está por aí.
Carolina, alguma coisa que você... Então, Lohane, fala um pouquinho sobre o seu autoconceito. Carolina, alguma coisa que você possa dizer? Bom, continuando. Autoimagem. É a maneira como nos vemos, inclui o que sabemos sobre nós mesmos fisicamente, nossos papéis sociais e nossos traços de personalidade. Quem sabe citar aí algum problema de autoimagem? O que a gente tem aí de distorção de autoimagem que pode ser considerado, inclusive, um problema de saúde? Quem sabe dar um exemplo aí de distorção de autoimagem? Professora, poderia ser um derrame, por exemplo? Aquelas pessoas que têm a face distorcida, algo do tipo? Não sei. Não, ó. Eu vou trazer aqui um exemplo, tá? Uma distorção de autoimagem pode ser aquela pessoa que se considera gorda, obesa, mas de fato ela não é. Você olha, a pessoa tem aí uma apresentação, uma questão legal, Juliana, anorexia. Então a pessoa se considera gorda e aí ela para de comer de uma vez por todas ou só se alimenta com água. Por conta disso, ela acaba trazendo alguns transtornos que pode ser a anorexia, a bulimia, daí por diante. E ela não se dá conta o quanto ela está emagrecendo, tá? Então, aqui é um dos distúrbios que nós temos já... opa, aqui não. É um distúrbio que nós temos aí de distorção de autoimagem e que é muito sério. Um outro problema, às vezes, quando a pessoa se julga maior do que o que ela é, né? Então, essa pessoa, às vezes, vai se submeter ao quê? Pode se submeter a um menino, tá? Um adolescente que se julga o fortão e ele não tem dimensão de que ele não é tão grande, que ele não é tão forte. E aí ele compra briga com um homem muito grande, um lutador, e daí por diante, porque ele tem essa distorção da autoimagem dele. Ele imagina que ele é muito maior do que o que ele realmente é, muito mais forte, tá? Aqui, outros dois conceitos, tá? A autoestima. A autoestima é o valor que nós colocamos em nós mesmos, tá? Os níveis individuais de autoestima dependem da maneira como nós nos avaliamos. Estas avaliações incorporam nossas comparações pessoais com os outros, bem como as respostas das outras pessoas para conosco, tá? Tem algumas pessoas que usam de maneira inadequada esta expressão. A pessoa fala assim, nossa, fulano se sente tão mal, se sente tão imprestável, que ele tem baixa estima. Não, não se usa essa expressão. Nós temos a autoestima que pode ser elevada ou a autoestima que pode ser rebaixada. E a autoestima é um fator que influencia muito na nossa conduta aí no convívio social. E depois, o eu ideal. O eu ideal é assim, quem sou eu? O que eu gostaria de ser? Há sempre uma diferença entre a autoimagem da pessoa e o eu ideal. Essa incongruência pode impactar negativamente na autoestima de alguém.
De acordo com Carl Rogers, a autoimagem ou eu ideal podem ser congruentes ou incongruentes. Eu trago aqui de novo um outro vídeo que vem falando sobre estes temas, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Compartilhar. Tem que incluir o áudio. Sejam bem-vindos a mais um Tocando no Assunto. Eu sou o Patrício e hoje vamos falar sobre autoconceito, autoimagem e autoestima. O autoconceito é o julgamento que se faz de si mesmo, ou seja, a capacidade de gostar de si, em todos os atributos, seja físico, psicológico ou moral. No geral, o autoconceito é constituído a partir das experiências que vivemos durante nossas vidas, e é um fator importante na formação de nossa personalidade e maneira de perceber o mundo. Como dito inicialmente, o autoconceito é a compreensão e conhecimento de si, tanto no fator físico, como conhecendo seu corpo e aceitando como é, ou alterando aquilo que possa ser um incômodo. Claro, desde que sempre tenha um acompanhamento de um profissional. Além disso, o autoconhecimento é extremamente importante. Conhecer seus sentimentos, emoções e sua percepção de mundo é de grande importância para um autoconceito positivo. Dentro de um autoconceito saudável, encontramos dois fatores importantes, a autoestima e a autoimagem. Por autoestima, podemos ter um conceito semelhante de autoconceito. A diferença encontra-se que o autoconceito relaciona-se à ideia que o indivíduo faz de si. Já a autoestima está relacionada ao apreço, ou seja, ao amor, ou como a própria palavra aponta, a estima que tem de si mesmo. Já a autoimagem surge nas relações sociais. Ela está relacionada com a imagem que se tem de si frente aos outros. Está ligada ao ambiente social e aos papéis desempenhados nele. A autoestima baixa, a autoimagem ou autoconceito negativos podem ser o pontapé de uma série de transtornos. Muitos casos de depressão, distimia e até quadros clínicos de ansiedade e diversos outros tipos de complicações podem estar extremamente relacionados com estes fatores. E esses são casos que pedem um acompanhamento profissional correto, além de apoio de amigos e familiares. Dentro de problemas como estes, sempre é importante apontar quais as saídas que temos para elevar nossa autoestima e passar a ter uma autoimagem e autoconceito positivos. O primeiro passo aconselhável é a busca por um profissional que possa te ajudar. Psicólogos e psiquiatras estão prontos para te ouvir e te ajudar na solução de suas dificuldades. Sempre buscar autoconhecimento e ver o lado bom e bonito das coisas no dia a dia também são pontos importantes para mudar a sua percepção de si e do mundo, e também desligar-se de fatores externos que te façam mal. Ver a beleza no mundo é essencial para a vida, mas ver a beleza em nós mesmos é primordial antes de qualquer coisa. Não tenha medo ou vergonha de buscar ajuda nestes casos. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Deu para vocês acompanharem? Sim, pronto. Aí, eu quero a participação de vocês no seguinte. O que é que estes fatores, como autoimagem, autoestima, autoconceito, podem interferir gerando um problema que venha acabar no fórum, que venha se transformar numa ação judicial? De que forma isso pode acontecer? Uma pessoa que tem uma autoestima rebaixada
e que isso acaba chegando... Ó, imagine uma pessoa que tem a autoestima rebaixada. Por causa disso, ela vai assumir uma determinada série de condutas por ela se sentir diminuída ou incapaz, tá? E na convivência, veja que o vídeo veio falando que tanto a autoestima, quanto o autoconceito, quanto a autoimagem, pode chegar aí numa questão patológica. E o que isso pode gerar em termos de conflito na convivência e que pode desembocar lá numa ação judicial? Um homem ou uma mulher que tenha a autoestima rebaixada, que tenha o autoconceito aí muito desvalido, uma autoimagem aí que não venha trazendo dados da realidade, pode ser que numa relação afetiva ela se sinta como? Inferior. Professora, Oi. você consegue ler o que a gente está escrevendo? Sim, eu estou vendo aqui a Márcia, eu gostei do que a Márcia escreveu, não sei quem está falando aí, mas a Márcia trouxe assim... A Érica. Ah, tá, mas eu vou... Ó, a Érica, uma intervenção da família para o tratamento psiquiátrico compulsório pode ser, sim. A Márcia traz a questão do racismo, que isso pode gerar o quê? Depende muito de como essa pessoa tem a sua autoimagem, pode ser que ela entre com uma ação de indenização por danos morais e pode ser que essa ação seja fundada ou seja infundada, a questão do assédio, o bullying, e imagine o quê? Às vezes, as pessoas que têm estes sentimentos, elas podem começar a ter um transtorno de comportamento e, por conta disso, ser extremamente ciumenta, controladora. E lá para frente a gente vai ver algumas aulas em que, olha aqui, Valdirene, gostei, pode decorrer o quê? Pode desencadear numa alienação parental, numa violência doméstica contra a mulher e daí por diante, tá? Mas quando a gente vai observar, imagina vocês, enquanto advogados, atendendo um casal ali que você observa que teoricamente teria tudo para viver feliz, que um deles tem esse problema de autoimagem, autoestima, rebaixados, tudo mais, não é a justiça que vai dar conta da solução daquele problema. São outros profissionais, tá? Então, o operador do direito tem que ampliar um pouco a sua visão do ser humano, de que a justiça, em alguns casos, ela vem delimitando aí a garantia de direitos, mas isto não extingue o problema, não extingue o sofrimento, e que o encaminhamento para um outro profissional talvez seja adequado. Isso mesmo, Márcia, a violência psicológica contra a mulher, entre outros tipos de violência, tá? Bom, vamos para frente. Níveis de consciência. Freud, nos seus estudos, ele traz que nós temos 3 níveis de consciência, tá? Que a nossa mente, ela pode ser uma interpretação analógica, é como se fosse um grande iceberg, tá? E há quem diga que o nosso consciente corresponde de 5 a 10% da nossa personalidade, da nossa mente. Nós temos a faixa do pré-consciente, que é uma faixa em que nós temos as informações e a gente só consegue acessá-la através da lembrança, e que o inconsciente corresponde entre 85% a 90%, que vem traduzindo exatamente quem somos nós, tá? Então, veja, o modelo da mente de Freud diz que a mente consciente ela é formada pelos pensamentos e sentimentos sobre os quais a pessoa está capaz de sentir, de dizer. Então, a nossa mente consciente, se eu vier aqui e perguntar para
a Maria do Socorro. Maria do Socorro, quem é? Onde é que você está, Maria do Socorro? Responde aí. Ou eu trago aqui. Rafael, quantos anos você tem? Respondam lá digitando. Ou eu trago aqui. Sara, em que área você quer atuar assim que você se formar? Tá? Já vou ver as respostas. Então, essa daqui é a mente consciente. O pré-consciente é composto de toda a memória disponível que não tenha sido acessada pela mente consciente. Então, o pré-consciente é aquela informação que você demanda um mínimo esforço, mas você consegue recuperar. E a inconsciente é composta por instintos reprimidos, sentimentos, impulsos que são negativos ou vergonhosos. Deixa eu ver aqui a resposta, tá? Maria do Socorro, tinha feito uma pergunta, já nem sei qual foi. Eu acho que eu perguntei onde é que você estava. Voltando aqui. O inconsciente, de acordo com Freud, é o reservatório de pensamentos, desejos, sentimentos e memórias inaceitáveis na maioria dos casos. A nossa percepção consciente seria a parte do iceberg que flutua acima da superfície. Abaixo da superfície ficaria a região inconsciente, bem maior, contendo pensamentos, desejos, sentimentos e lembranças. Armazenamos temporariamente algum desses pensamentos em uma área que é denominada pré-consciente, da qual a recuperação é muito fácil desses dados. Um dos maiores interesses de Freud era a grande quantidade de paixões e pensamentos, que, segundo ele, nós recalcamos ou bloqueamos de modo enérgico da nossa consciência, porque seriam por demais perturbadores para serem admitidos. Ele acreditava que, embora a gente não esteja consciente desta parte toda que está aí no inconsciente, que eles exercem uma influência poderosa sobre nós, tá? Para ele, nossos impulsos não reconhecidos se autoexpressam em formas disfarçadas. O trabalho que escolhemos, as crenças que alimentamos, nossos hábitos diários, nossos sintomas perturbadores. Aí, Sara, veja, a Sara traz aqui uma informação do consciente dela. Provavelmente, ao longo do estudo, ela vem mostrando, ela vem já dedicando maior importância ou maior dedicação para a área trabalhista. A estrutura da personalidade. Então, aqui na estrutura da personalidade, nós apresentamos o id, o ego, o superego. Depois vocês leiam o que está aqui no material, mas eu vou estar trazendo aqui as informações principais. O id, ele se apresenta desde o nosso nascimento, tá? Ele é considerado uma instância que contém os impulsos natos, as inclinações mais elementares de cada indivíduo. O id é composto por energias determinadas biologicamente e determinantes do desejo e necessidades que não reconhecem qualquer norma socialmente estabelecida. Então, no id, nós temos o quê? O id é a sede dos nossos desejos, da nossa criatividade, da nossa vontade, da nossa verdadeira forma de ser. O id não julga, ele é a instância que busca a satisfação do nosso prazer. Se eu estou aqui e eu estou com muito calor e eu estivesse aqui com um casaco, o meu id, independente de qualquer coisa, tiraria esse casaco. O id busca aí, ele não tem esse julgamento, ele quer saciar a sua vontade, tá? Olha, aqui fala, o id opera sobre o princípio do prazer, busca a gratificação imediata. O ego é o princípio da realidade. Ele busca satisfazer os impulsos do id de maneira realista.
de forma que no ego nós temos nossas percepções, nossos pensamentos, julgamentos, memórias parcialmente conscientes. É a parte executiva da nossa personalidade mediadora, tá? E mediadora por quê? Porque ele procura conter as necessidades e as vontades do id e não ter que se submeter ao alto nível de exigência do superego, tá bom? Deixa eu ver aqui. O superego. O superego se concentra em como a pessoa deve ser e deve se comportar. A luta pela perfeição, julgando as ações e produzindo sentimentos positivos de orgulho ou sentimentos negativos de culpa. Alguém que tem um superego extremamente ativo pode ser uma pessoa que os outros julguem como, nossa, como pessoa é chata, aquela pessoa é a perfeição corporificada, né? Então, essas pessoas que têm o superego extremamente exigente, elas têm um nível de autoexigência maior até do que o que elas exigem com os outros, tá? E aí, para um superego extremamente ativo, por mais que as pessoas façam, nem sempre vem saciar o seu padrão de exigência. Então, eu já tive um aluno em sala de aula que, no final, depois que eu devolvi as provas, ele pediu para conversar comigo, que ele queria que eu explicasse o porquê da nota dele. E a nota que ele tirou foi 10. Aí eu falei para ele, eu não entendi. O senhor tirou 10, que explicação o senhor quer? Não, professor, eu quero saber por que na minha prova você só pôs 10 e do meu amigo você pôs 10 parabéns. Então, veja, ele tirou a nota máxima e não estava satisfeito, né? E aqui eu trouxe uma imagem que diz, para exemplificar o id, o ego, o superego, tá? O id vem falando, eu quero agora. O superego fala, é melhor. Não, você tem que fazer o melhor que você pode. E o ego fala, agora é uma boa hora de realizar esta atividade? Aqui eu tenho o desenvolvimento da personalidade e as fases do desenvolvimento apresentada por Freud. Freud traz estas 5 fases de desenvolvimento e ele trabalha pelo princípio do prazer. Então, nós temos aqui, a primeira fase do desenvolvimento vai do nascimento até por volta de 1 ano e meio, tá? Essa fase é denominada fase oral, em que o centro de prazer, o foco de satisfação, está vinculado na boca. Então, o que traz prazer à criança são atos como sugar, morder, mastigar. Em seguida, vem a fase denominada fase anal, que vai dos 18 aos 36 meses aproximadamente. Aqui nesta fase anal, o prazer está no controle dos esfíncteres. É o período em que a criança começa a ser treinada para usar o piniquinho. E ela sente prazer quando ela consegue controlar a necessidade de evacuar ou de urinar, tá? Então, o foco tem aqui. O prazer se concentra na eliminação pelo intestino e bexiga, lidar com a necessidade de controle. Depois nós temos a fase fálica, dos 3 aos 6 anos. A zona de prazer está nos genitais. Como é que essa criança lida com sentimentos sexuais incestuosos? Então, neste período é que acontece o complexo de Electra ou complexo de... Nossa, me sumiu, o cachorro está latindo. O menino deseja ter a mãe para si mesmo. Então, ele entra num sistema de competição com o pai. Então, ele quer eliminar aqui
a figura paterna para poder ter o amor da mãe só para ele. No menino, esta atuação é denominada como complexo de Édipo, tá? E até pouco tempo, o complexo de Édipo se fazia referência tanto à menina quanto ao menino. Na atualidade, quando a menina tem o desejo de ter o pai só para si própria, é denominado como complexo de Electra, tá? Latência. Dos 6 anos até a puberdade. É uma fase que os impulsos sexuais estão mais dormentes. É neste período que a criança se torna mais sociável, que as meninas vão brincar com as meninas, os meninos com os meninos. Então, tem o clube da Luluzinha, o clube do Bolinha. É neste período que a criança está mais apta a aprender mais. Então, lá um tempo atrás, era neste período que as crianças iniciavam as atividades escolares. E, por último, ele traz aqui a fase genital, que é da puberdade em diante, em que ocorre a maturação do interesse sexual. A partir deste período, o ser humano já está apto a poder procurar os seus interesses, a sua satisfação sexual de uma forma mais adequada. Mecanismos de defesa. Freud propôs que o ego se protege com mecanismos de defesas. Todos esses mecanismos funcionam indiretamente e inconscientemente. Assim como o corpo se defende inconscientemente da doença, o ego se defende da ansiedade. E trago aqui um breve quadro destes mecanismos de defesa, tá? Então, o mecanismo de defesa, o processo inconsciente para evitar os pensamentos ou sentimentos que gerem ansiedade. Um exemplo. O mecanismo de defesa, regressão. Então, fugir para uma fase psicossexual mais infantil, onde alguma energia psíquica continua fixa. Um exemplo, um menino reverte para o conforto oral de chupar o dedo no carro no caminho para a escola. Então, uma regressão. Imagina aí uma criança de 10 anos que vai ter prova, que não estudou, que está aí com muito receio desta prova, no caminho para a escola, mesmo durante a prova, está lá fazendo a prova e está chupando o dedo. Esse é um mecanismo de regressão. Formação reativa, formação de reação. Mudar os impulsos inaceitáveis para os seus opostos. Então, reprimindo a raiva, uma pessoa exige amabilidade exagerada. Então, eu tenho uma raiva daquela pessoa, mas como mecanismo de defesa, eu me torno na frente daquela pessoa uma pessoa extremamente amável, extremamente cortês. Projeção. Disfarçar os impulsos ameaçadores da própria pessoa atribuindo a outras. Então, o ladrão acha que todo mundo é ladrão. Então, isso daqui é um ditado salvadorenho, né? Então, essa projeção, eu sou ladrão, mas quem não é? Todo mundo é. Racionalização. Oferecer explicações autojustificadas no lugar dos motivos reais e mais ameaçadores para ações de uma pessoa. Um bebedor habitual diz que bebe com os amigos apenas para ser sociável. Pessoal, a Márcia não está conseguindo ver os slides. Vocês estão vendo os slides? Sim, professora. Márcia, deve ser alguma questão sua aí, precisa ver o que faz, tá? Bom, então a racionalização, então aquela pessoa que bebe muito diz que bebe apenas para ser sociável, para poder se integrar aqui no grupo. O deslocamento.
Deslocar os impulsos sexuais ou agressivos para um objeto ou pessoa mais aceitável ou menos ameaçador. Então, uma garotinha que está com raiva e está com raiva porque ficou de castigo, ela vai lá e chuta o cachorro, tá? E negação. Recusa em acreditar ou mesmo perceber realidades dolorosas. Um parceiro nega a evidência do caso extraconjugal de outro parceiro. A gente observa isso com uma frequência bem grande, tá? E agora, a hereditariedade e o meio ambiente na nossa formação, na nossa constituição. A genética comportamental, ela tem o foco em pesquisar como os genes e o meio ambiente influenciam nossas diferenças individuais, na busca de identificar até que pontos traços psicológicos como inteligência, personalidade, orientação sexual e vulnerabilidade à depressão podem ser atribuídos aos nossos genes e ao nosso ambiente. É um tema de pesquisa da psicologia da personalidade, do desenvolvimento, psicologia jurídica forense. A visão da natureza sustenta que o ser humano entra no mundo com um estoque inato de conhecimento e compreensão da realidade. Os antigos filósofos acreditavam que esse conhecimento e essa compreensão poderiam ser acessados por meio do raciocínio criterioso e da introspecção. A visão de criação, o ambiente, sustenta que o conhecimento é adquirido por meio da experiência e interações com o mundo. Hoje, a maioria dos psicólogos concorda que não apenas a hereditariedade e o ambiente cumprem funções importantes, mas também que interagem continuamente para orientar o desenvolvimento. Estima-se que o recém-nascido tenha 100 bilhões de neurônios, mas que exista um número relativamente baixo de conexão entre eles. Essas conexões entre os neurônios se desenvolvem rapidamente após o nascimento, e o cérebro do bebê triplica de peso nos 3 primeiros anos de vida. Veja, o porquê que é importante o cuidado, a atenção ao recém-nascido, o cuidado em termos de estímulos, em termos da saúde integral, em termos da alimentação, tá? O desenvolvimento do cérebro é profundamente afetado por fatores genéticos, pela estimulação ou privação da estimulação que a criança recebe nos primeiros anos de vida. As crianças parecem nascer com a capacidade de absorver certos inputs do ambiente e aprender determinadas habilidades ou conceitos de modo especialmente fácil ou rápido. No momento da concepção, um número notável de características pessoais já é determinado pela estrutura genética do óvulo fertilizado. Nossos genes determinam o sexo, a cor dos olhos, pele, cabelo, tamanho do corpo em geral, entre outros fatores. Mas nós temos agentes que podem interferir na nossa constituição, tá? O feto humano se desenvolve de acordo com um cronograma relativamente fixo e o comportamento fetal, como virar-se, chutar, também cumpre uma sequência ordenada que depende da fase do crescimento. Entretanto, se o ambiente uterino for gravemente anormal em algum aspecto, os processos de amadurecimento podem ser interrompidos. Se a mãe contrai rubéola durante os 3 primeiros meses da gravidez, o bebê pode nascer surdo, cego ou com lesão cerebral, dependendo do sistema que estava em fase crítica de desenvolvimento no momento da infecção.
Desnutrição, tabagismo, consumo de álcool e drogas pelas mães são fatores que podem afetar o amadurecimento normal do feto. O desenvolvimento motor após o nascimento também ilustra a interação entre amadurecimento geneticamente programado e influências do ambiente. Praticamente, todas as crianças passam pela mesma sequência de comportamentos motores, na mesma ordem. Rolar, sentar sem apoio, ficar em pé segurando em algum móvel, engatinhar e depois andar. Estudos atuais indicam que a prática ou estimulação externa podem acelerar o surgimento dos comportamentos motores até determinado ponto. Por exemplo, o recém-nascido tem um reflexo de dar passos. Se você segurá-lo na posição ereta, com os pés tocando uma superfície sólida, as pernas fazem movimentos semelhantes a passos. Em algumas culturas, como a tribo rural Kipsigis, do Quênia, os pais ensinam os bebês a sentar, a ficar em pé e atingem estes marcos do desenvolvimento 3 a 5 semanas antes que os bebês americanos. Em contrapartida, entre os Ache, um povo nômade do leste do Paraguai, as crianças têm pouca experiência com a locomoção, porque na floresta em que vive é muito densa. Essas crianças começam a andar quase um ano depois das americanas e europeias. O desenvolvimento da fala é um outro exemplo da interação entre as características geneticamente determinadas. No decorrer do desenvolvimento normal, todo bebê humano aprende a falar, mas não antes de terem atingido um determinado nível de desenvolvimento neurológico. Com raras exceções, bebês com menos de 1 ano não conseguem formular frases. Porém, crianças que crescem num ambiente onde as pessoas conversam com elas e as recompensam por emitir sons, aos da fala, começam a falar antes das crianças que não receberam esta atenção. Os geneticistas do comportamento, eles demonstram que a hereditariedade específica afeta uma gama notável ampla de comportamentos. Segundo eles, além das características físicas, como cor de olhos, tipo sanguíneo, altura, magreza, obesidade, são claramente herdadas. Os fenótipos para traços mais complexos relacionados com a saúde, a inteligência e a personalidade estão sujeitos a forças hereditárias e ambientais. Mesmo que um traço seja fortemente influenciado pela hereditariedade, o ambiente pode muitas vezes ter um impacto substancial, uma vez que as influências genéticas raramente são imutáveis. Estudos recentes referem-se à influência da genética ao comportamento patológico, como alcoolismo, esquizofrenia, agressividade excessiva, anorexia, entre outros. Os geneticistas do comportamento descobriram uma significativa influência genética sobre o temperamento da criança, incluindo a emocionalidade, a atividade e o grau de sociabilidade. Em relação aos estudos da adoção, observamos que semelhanças entre as crianças adotadas e suas famílias adotivas. Quando as crianças adotadas são mais semelhantes aos seus pais e irmãos biológicos, quanto a algum traço particular, como obesidade, vemos a influência da hereditariedade. Quando se parece mais com as famílias adotivas, vemos a influência do meio ambiente. Então, veja, o modo e o local onde nós somos educados, convivemos, ele acaba influenciando, sim, a nossa constituição geral, global. E aí temos um exemplo. Uma criança que cresce num ambiente hostil tem a tendência de, no futuro, desenvolver este tipo de comportamento, ou também existe o inverso.
por perceber tanta hostilidade, acaba se comportando de uma forma inversa, por não se identificar com aquele tipo de ação. Outro exemplo. Uma criança que desde pequena vivencia o pai bebendo e causando transtornos para a família, quando se torna adulta, pode ser que ela tenha aversão à bebida ou se torne um alcoólatra, que nem o pai. Nesse caso, a hereditariedade pode ou não se desenvolver, pois existe a questão do livre-arbítrio, o que eu respondi lá no início da aula. Mesmo dentro desta lógica, ainda se discute muito sobre os efeitos da hereditariedade e do ambiente. O mais importante é refletirmos que os seres humanos continuam a se desenvolver por toda a vida e o desenvolvimento geralmente reflete uma combinação de duas forças. Além disso, os mecanismos pelos quais o ambiente atua não podem ser descritos com a mesma precisão com que se podem descrever os mecanismos de hereditariedade. Tampouco se podem fazer comparações controladas, uma vez que duas crianças, nem mesmo gêmeas criadas na mesma casa, têm o mesmo ambiente. Ok? E aqui nós temos a conclusão da aula de hoje. Dúvidas e perguntas, fiquem à vontade. O que vocês acharam, o que chamou mais atenção para vocês? Eu acho que o autoconhecimento. Como? Eu acho que o autoconhecimento. Olha que legal, muito boa, Ana Beatriz. O autoconhecimento é fundamental, é fundamental. E eu digo que, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer terapia, mas a terapia é um dos modos em que nós conseguimos ter o autoconhecimento. A gente consegue entender por que eu sou como sou. Imagina que eu tenho todo aí um ego ideal, o que é que eu quero ser. Mas na hora H eu tenho os comportamentos que não condizem com todo este projeto, né? Através de um processo terapêutico eu vou me conhecendo e aí eu posso ver o que existe lá no meu inconsciente que acaba atrapalhando eu atingir os meus objetivos. Márcia, ainda bem que tem essa questão aí dos filhos poderem estar tendo aversão às bebidas, a ter um comportamento diferente do que todo aquele que às vezes não é considerado um comportamento ideal, né? Bom, tudo bem? Temos perguntas, temos dúvidas? Igor, eu não sei te responder isso, não. Ah, tá, Igor, vamos lá. Eu falo que não sei, mas já trago a resposta. A terapia é uma das formas mais adequadas para que a gente possa se conhecer. E muitas vezes, na convivência a gente vai se conhecendo. Frente a novos desafios, de um modo geral, os índios, tem psicólogo lá, principalmente tem uma época atrás, existia psicólogos trabalhando com os índios? Não. De um modo geral, os índios não tinham essa necessidade de um psicólogo. Por quê? Eles tinham o hábito de, ao final do dia, todos sentarem lá na tribo, num grande círculo, e conversarem e debaterem aquelas questões que poderiam gerar conflitos, dúvidas, e daí por diante. Quando nós conseguimos estabelecer uma conversa de uma forma franca, cordial e transparente, isso nos ajuda no nosso autoconhecimento. E o que é a terapia? A terapia é o processo no qual você busca um profissional e que, através da sua colocação verbal,
você vai, vai conhecendo a si próprio. E por algumas colocações desse psicólogo. O psicólogo não necessariamente vai falar para você quem você é. Ele vai conduzir você nesse processo de autodescoberta. Alguma outra dúvida ou podemos encerrar por hoje? Fala, Robson. Se quiser, abre o microfone e pergunta. Para aqueles que quiserem, estiverem satisfeitos, um bom dia, podem se retirar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou aqui. Pode abrir o microfone e conversar comigo. Ô, Robson, sei lá quando vai ser nossa prova. Já tem alguma data aí? Pro, na Oi. verdade, a gente tem as datas de acordo com o calendário lá da FIG no site. Só que a nossa dúvida é, a senhora vai passar mais algum trabalho? Sei lá. Trabalho não. Eu também não sei. E pelo calendário seria quando nossa prova? Final de setembro, se eu não me engano. Não, já acabou. Ah, final de setembro, tá. É. Agora. Então, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu já te digo. Se eu consigo, se eu tenho aqui o diário de vocês. Espera lá. Medicina legal. Diário, será que é isto? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma previsão. A gente já teve matéria aberta, hein? Sim, professora. A gente já conversou de muitas coisas. E até... A gente já teve muita aula, muita aula, muita aula. Já se passaram 6 aulas, bastante assunto que a gente conversou, bastante coisa que deu para você aprender. Nossa, eu gosto muito dessa aula. Ai, eu tô com um calendário aqui desatualizado que eu abri foi do outro semestre. Deixa eu ver se eu tenho este outro aqui, se é deste semestre. Não. É uma droga trabalhar em mais de um computador. Deixa eu ver aqui se... Aqui eu consigo. Diário. Legal. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu já passo as datas para vocês. Ó, quem é pai e mãe aí, ainda estiver por aí, vou fechar aqui isto daqui eu não vou usar. Fechar isto. Cadê vocês? Ó, se tiver aí um pai e mãe, aqui tem um vídeo legalzinho. Mas o Robson só fica aí tentando me desvirtuar. Não vou mais ler mais nada que o Robson escrever aqui. Ó, Luana, pus aqui um link, se bem no que eu disse. Márcia, você é avó? Márcia, eu não acredito nisso. Eu não acredito que você seja avó. Eu vou pensar aqui com carinho, mas deixa eu ver se eu conseguir acessar aqui algo interessante. Diário de classe, prova, plano de curso, horas. Vamos ver se está aqui. E eu já digo para vocês, tá? Que carnaval, a professora aqui tá doidinha com coisas. Deixa eu ver esse daqui, qual que é, o que aparece. Não, eu não estou conseguindo achar. Mas eu quero achar, sim, para mim poder
vim aqui num denominador com vocês, porque eu tô achando que eu dei matéria, um monte de matéria para vocês, viu? Já foram 6 aulas, Pro. A gente tem. Sim, foi um mês de aula, mas um mês aí bem, bem exaustivo aqui. Eu vou estar vendo. Semana que vem a gente conversa sobre isso, tá bom? Pode ser? E eu vou estar pensando como é que eu vou viabilizar esta prova com os senhores, tá bom? Para todos, beijos, bom descanso, tudo de bom. Até semana que vem. Foi boa a aula?